A história das monarquias é marcada por tramas conspiratórias. A Bíblia, o livro divino que reflete e expõe a condição humana, tem vários casos. Davi foi alvo de conspiração liderada pelo próprio filho. Salmos é aberto com duas canções feitas no ambiente conspiratório do palácio. Deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, faz mais sentido quando se imagina que os guardas das portas do quarto do rei podem ser seus assassinos e a esperança de proteção é somente Deus. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um grande prazer vir aqui para que juntos possamos fazer reflexões sobre a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Antes de começarmos a fazer estas reflexões, eu quero pedir gentilmente para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe, porque fazendo isso você vai me ajudar e muito a ter condições para que eu continue produzindo materiais semelhantes a estes. Certo de que você vai atender o meu singelo pedido, vamos agora à nossa introdução, porque ela tem o propósito de nos localizar nesse novo momento da história narrada no livro de Esté. O capítulo de número 2, em primeiro lugar, encerra a cena protagonizada por duas mulheres, Vasti e Esté, Esté e Vasti. E essa cena, em segundo lugar, é caracterizada em contraste. O escritor realça o contraste entre o ambiente em que Vasti demonstra a sua desobediência e o ambiente em que Esté demonstra a sua obediência. O capítulo de número 1, Vasti demonstra sua desobediência em um banquete. Final do capítulo de número 2, Esté continua, apesar agora de ser rainha, obedecendo a Mardoqueu em um banquete. Esta cena de duas mulheres diferentes, pelo quesito obediência, é marcado pela presença de banquetes. O livro, capítulo de número 1, portanto, é aberto com um banquete. O capítulo de número 2, em se tratando do foco sobre Esté e sua obediência, também é encerrado com um banquete. Mas o mesmo capítulo 2, ele serve de transição para esse momento muito decisivo do livro de Esté, que vai apresentar o grande drama da história, que é, partindo do conflito entre Mardoqueu e Hamã, o perigo de vida do povo judeu. O capítulo de número 2 prepara o leitor para os acontecimentos que serão narrados no capítulo de número 3. Já apresenta alguns personagens, já retira a nossa atenção tranquila, festiva, em que nós estávamos a observar a felicidade do banquete, a alegria de Assuero com Esté. Esté era obediente, elevada por Deus, para esse momento de tensão, esse momento de algumas tramas conspiratórias que vai permanecer de maneira consistente boa parte do livro e terá, naturalmente, alguns outros protagonistas, dando ênfase claramente à preparação do grande embate, do histórico embate entre Hamã e Mardoqueu. Vamos ao nosso ponto 1. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. A conspiração no palácio de Xerxes parece ter sido muito comum, como em qualquer outra monarquia, como em qualquer outro palácio, como em qualquer outra república, como em qualquer outro parlamento, a depender do sistema político adotado pelas nações, no espaço, no tempo, sempre haverá conspirações, naquilo que nós chamaremos de bastidores do poder. A história comprova que
14 anos depois do relato bíblico da conspiração descoberta por Mardoqueu, Xerxes foi assassinado por eunucos dentro do palácio. Essa informação é interessante porque reitera o que eu venho dizendo contra os adversários, eu diria assim, da veracidade, da historicidade do livro de Esther. Que quando o escritor faz menção do fato de que foi descoberta uma trama conspiratória que tinha por objetivo assassinar Assuero, e os responsáveis por levar a cabo esse plano eram 2 eunucos, e a história extrabíblica comprova que 14 anos depois, Xerxes, Assuero, foi morto por 2 eunucos, faz menção do fato de que a história de Esther é verdadeira. O escritor conhecia, inclusive, alguns detalhes do recôndito do poder do palácio da Cidade Alta, do palácio da cidade de Suzã, da sede do poder do governo persa. Em vista dessa realidade comum às monarquias e comum na cidade de Suzã, vamos aos bastidores do poder, que é o nosso primeiro subponto. E aí, só o fato de mencionarmos o termo bastidores de poder, nós já somos meio que naturalmente lembrados de tramas, de jogo, de perversidade, de falsidade, de armadilhas, de corredores que escondem negociações espúrias, motivações espúrias, pessoas espúrias, planejamentos desprezíveis que quase sempre fazem de vítima pessoas, reputações, sonhos e assim sucessivamente. Portanto, tramas, invejas e armadilhas são típicos dos bastidores do poder. Os bastidores do poder na monarquia, os bastidores do poder na república, os bastidores do poder nos parlamentos, os bastidores do poder nas ditaduras, nos bastidores do poder da igreja. Infelizmente, a igreja é também marcada por alguns personagens que nos bastidores se comportam distantes dos princípios bíblicos e sem nenhuma piedade passam por cima daqueles que porventura possam prejudicar o plano pessoal de poder. É nesse bastidor de poder que é muito comum até hoje, em qualquer circunstância de poder, nós somos apresentados a alguns personagens que habitam ali pelo palácio. E os primeiros destes personagens que habitam nesse bastidor de poder é Bigtan e Teres. Eles possuem uma posição estratégica, visto que eles são eunucos e responsáveis pelos aposentos do rei. Significa dizer que eles têm acesso à fragilidade do rei, eles têm acesso à intimidade do rei, eles têm acesso às recâmaras de descanso do rei, eles têm um acesso estratégico que funcionários do alto escalão de Suzã não possuem. Então, as pessoas mais indicadas, entre aspas, para levar a cabo um plano de assassinato de Xerxes são os eunucos. E a história vai comprovar isso. Xerxes, 14 anos depois, será assassinado por eunucos. O fato deles serem eunucos, ou seja, passarem por certo tipo de castração, não apenas está relacionado à impossibilidade de terem alguns problemas de ordem sexual no harém, como os eunucos eram responsáveis e assim, algo do tipo, mas também estava ligado à ideia do poder. Os reis tornavam estas pessoas assim, a fim de que elas não dessem continuidade familiar a essa relação com o poder. Apenas eles.
eles eram confiáveis. Se eles fizessem filhos, se eles tivessem famílias e a genealogia deles crescessem, o poder, a confiabilidade, a confidência do trono, confidência do rei seria prejudicada, a confidência do rei seria posta em perigo. Então, a condição de eunucos também está ligada à lealdade ao trono, lealdade ao poder. Mas isso não impediu que Bigtan e Teres planejassem o assassinato do rei, e é mais um caso na Bíblia de conspiração parecidíssimo com o caso de Davi. Isso fica claro no Salmo de número 3, em que Davi diz que deitou, dormiu e despertou porque o Senhor o sustentou. Davi não confiava nos que eram responsáveis pelos seus aposentos. Deitei, dormi, acordei. Não foi porque os eunucos, os responsáveis pelo meu aposento me guardaram. Eu não confio mais neles, eu não sei quem são. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Outro personagem nesse ambiente de poder é Mardoqueu. Mardoqueu é alguém que também está debaixo dessa tenda, debaixo desse guarda-chuva de poder da Pérsia, porque nós seremos informados, inclusive em 2 ocasiões, que Mardoqueu estava à porta do palácio. Mardoqueu estar à porta do palácio não significa que ele não tinha o que fazer, não significa agora que Esther rainha ele vai deixar de trabalhar. É um Mardoqueu que senta na porta esperando a banda passar. É um Mardoqueu que, sentado à porta, ouviu muitas conversas, vai à porta para saber o que está acontecendo na cidade. Não. Estar à porta significava provavelmente que Mardoqueu é alguém do grupo, da classe dos juristas da Pérsia. Porque é só lembrar do fato de quando Boaz adquiriu para si, reivindicou o direito de resgate de Ruth e Noemi na porta, com 10 testemunhas. O fórum das cidades antigas era a porta. As decisões legais se resolviam, se tomavam na porta. E Mardoqueu provavelmente é alguém que exerce uma função jurídica na Pérsia. E aí nós percebemos um Mardoqueu que, se não tem acesso ao palácio, tem confiabilidade dele. Ele tem acesso às casas das mulheres, ao harém do rei. Ele está na porta do rei em pelo menos 2 ocasiões. Ele tem acesso à rainha, ele tem comunicação próxima com a rainha. Então, para além de ser tio, para além de gostar, para além da lealdade, Mardoqueu parece ter certo tipo de viabilidade no palácio da Pérsia. E aí nós somos introduzidos também à ideia de Esté, agora como rainha, recebendo de Mardoqueu a informação do estratagema para que Assuero fosse assassinado. E aqui nós temos um pedido de Mardoqueu que, se lido assim muito rapidamente, a gente não compreende corretamente. Imagina que Mardoqueu é um sanguessuga do poder, fez um comportamento de lealdade só para alcançar um alto posto. Mas nós vamos perceber que algo comum das monarquias antigas, inclusive da maneira egípcia de governar, e isto nos lembra da história de José, quando das vezes em que ele interpretou o sonho dos companheiros de presídio, e o pedido dele foi exatamente parecido com Mardoqueu. Olha, fala lá e lembra de mim. Era algo muito comum, era uma cultura dessa época, ser reconhecido pelo rei, ter algum tipo de recompensa, a fim de que, inclusive, a sua família fosse
preservada, especialmente em terra estranha, o que aconteceu também com José. Vamos agora à nossa segunda parada, o nosso segundo subponto, a investigação. E aqui nós somos apresentados ao personagem Assuero com um fio de prudência, o que não combina com o caráter de Assuero, informado pelas escrituras e informado pelos textos extrabíblicos, pelos historiadores. O que nós temos de informação bíblica e extrabíblica a respeito do perfil de Assuero? Que ele é um homem precipitado, que ele é um homem imprudente, que ele é um homem sanguíneo. A sua atitude, por exemplo, de determinar a matança dos judeus é uma atitude imprudente. A sua atitude de depor Vasti por conta de um pedido bêbado é imprudente. A sua atitude de ir à guerra contra a Grécia se mostrou imprudente. Então, Assuero é marcado de maneira geral por ter um perfil de uma pessoa inconsequente, imprudente, precipitada. Mas nesse momento nós temos a manifestação de certo tipo de prudência de Assuero. E é interessante fazer esta consideração, porque quando ele é informado da história, do plano de assassinato, ele poderia agir de maneira sanguínea, agir em nome da imprudência, como na maioria das vezes ele fez. Mas ele resolveu instaurar um inquérito, instaurar uma espécie de investigação e se mostra como exemplo de um líder sensato que não exerceu o poder de forma precipitada, pelo menos aqui, pelo menos nessa ocasião, é possível aprender alguma coisa com o comportamento de Assuero, no sentido de não nos deixarmos levar por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que ouvimos, especialmente sobre o caráter de algumas pessoas. Isso é importante nessa época em que, sem dúvida alguma, nós estamos em uma guerra cibernética em que as maiores vítimas são as reputações, são os nomes das pessoas. E é nesse ambiente que nós somos lembrados da orientação bíblica desde o Antigo Testamento, por ocasião do Êxodo, capítulo 23, versículo 27, então uma série de orientações a fim de que nos relacionemos com os menos favorecidos, com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, com a propriedade dessas pessoas, com a propriedade dos ricos, mas o capítulo começa fazendo menção de uma disposição de Deus compartilhada com o povo de tratar com muita veemência e juízo as pessoas que são falsas testemunhas, pessoas que se unem a falsas testemunhas, pessoas que vão ao tribunal e são convencidas por falsas testemunhas e põem a mão, concordam com a destruição de reputações. Mas o resultado do inquérito, é claro, se mostra em que Bigtan e Teres, de fato, planejavam o assassinato de Assuero. Terceiro subponto, o registro dos fatos. Nós vamos ser apresentados ao ato de Assuero de registrar o nome de Mardoqueu e o acontecimento que girou em torno desse ato de lealdade de Mardoqueu. E essa atitude de Assuero não é nenhuma novidade, não é algo exclusivo da monarquia persa, mas algo muito presente nas monarquias muito antigas e eu diria assim nas monarquias mais recentes, que de alguma maneira influenciaram as nações, inclusive o Brasil. A era medieval foi uma era que protagonizou, pôs para apreciação esse perfil, esse profissional que era o cronista, que quase sempre era não reconhecido, vivia nas recâmaras do palácio, escrevendo
e registrando os momentos decisivos na monarquia, mas foi na época medieval em que esses homens, os registradores dos fatos, os construidores da história, aqueles que tinham a responsabilidade do compartilhamento da identidade nacional por meio do registro histórico, foram conhecidos. E aí, a título de informação literária, nós temos Fernão Lopes, e a título de identificação desse registro dos fatos da pessoa do cronista com o Brasil, nós temos assim o primeiro documento histórico, o começo da história do Brasil, a primeira literatura, entre aspas, brasileira, pelo menos escrita no Brasil, foi a crônica, o registro histórico de Pero Vaz de Caminha, que era o cronista das velas de Pedro Álvares Cabral. Então percebam o quanto é importante para uma monarquia, para a posteridade, especialmente, o registro dos fatos. O registro dos fatos compreende a construção e manutenção da legalidade da honra da monarquia. Até hoje, alguns países buscam reparar erros históricos quando se descobrem documentos que o comprovam. Nós já vimos vários casos de países tentando ressarcir, inclusive financeiramente, ressarcir por meio de políticas públicas, alguns outros países que no passado foram por eles danificados. E isso partindo de descobertas de registros históricos, partindo de descobertas de registros históricos que explicam certas atitudes políticas e assim sucessivamente. O que eu quero dizer com isso é que o registro histórico, as crônicas de uma monarquia, são de fundamental importância, e Mardoqueu, nas crônicas, nos registros dos fatos, nos registros históricos da Pérsia, é muitíssimo importante. Mas, como eu disse, não é algo exclusivo da Pérsia, isso é possível ser visto, inclusive, nas monarquias de Judá, especialmente. Olha o que está escrito em 2 Crônicas 12:11, ou melhor, 12:15. Os atos, pois, de Roboão, seus primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaías, um livro, o de Ido, o vidente, outro livro, e na relação das genealogias, outro livro. Lá no palácio de Judá, nós somos informados, pelo menos aqui no versículo 15 de 2 Crônicas 12, de 3 registros. O registro de Semaías, o registro do profeta Ido e o registro das genealogias. Olha o que está escrito em 2 Crônicas 24:27. E quanto a seus filhos, e a grandeza do cargo que se lhe impôs, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. Só para confirmar o fato que os registros históricos não são uma peculiaridade do reino da Pérsia, mas uma peculiaridade, mas algo comum, melhor dizendo, às monarquias antigas, às monarquias mais recentes, entre aspas, inclusive diz respeito a nós como nação brasileira. Se nós queremos ir à origem da nossa cultura, se nós queremos ir à origem da nossa história, nós precisamos começar pela leitura da carta de Pero Vaz de Caminhas, um cronista, entre aspas, da descoberta do Brasil, e Mardoqueu vai ser incluído na história de lealdade, de preservação, de compromisso com o reino da Pérsia. Ponto 2, Ramã é exaltado pelo rei. Aí nós somos apresentados no bastidor do poder a Ramã. Nós já fomos apresentados a Bigtã e Teres. Nós já fomos apresentados a Mardoqueu, que agora não é mais apenas o tio de Esté, mas alguém que está na porta, possivelmente comprometido com o trabalho legal, jurídico da Pérsia. Nós já fomos apresentados a Esté agora, não como a sobrinha de Mardoqueu apenas, mas como a rainha que trabalha para a preservação do reino. Agora nós vamos ser apresentados a Ramã, aquele que, como nós veremos, personifica tudo que é ruim dos amalequitas. Primeiro subponto, um novo personagem. Ramã era quem?
era um amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Como nós veremos, Ramã personifica a injustiça e o ódio do seu povo. E aí isso fica interessante quando nós observamos, eu diria assim, em dois tempos o personagem Ramã. No presente da narrativa. O que é que a história de Esté diz, assim, de informação básica a princípio sobre Ramã? É que ele era rico, tinha dinheiro e que ele era alguém do alto escalão da Pérsia. Foi exaltado. No presente, inicialmente, nós temos essas informações. É alguém rico e alguém poderoso politicamente, exaltado por Assuero. Mas, olhando Ramã em outro tempo, no passado da história, no passado da narrativa, nós somos apresentados aos aspectos genealógicos de Ramã. Ele é um amalequita. Quando nós somos informados ao fato de que Ramã, o Agagita, ou seja, aquele que é de Agag, que é rei de Amaleque, nós somos lembrados ao que está escrito em Êxodo 17:14, em Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 e 18. Êxodo 17:14 diz assim: então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Quando é que Deus diz isso? No fato famoso em que, sem ver nem para quê, como dizem, de maneira injusta, sem razão, gratuita, os amalequitas começaram uma guerra contra os enfraquecidos judeus, quando dá a ocasião de Refidim, quando Moisés levantou as suas mãos e suas mãos grandes, pesadas, foram sustentadas por Arão e Ur, enquanto Moisés estendia a mão, eles venciam. Quando Moisés baixava, Josué perdia. Uma guerra gratuita, uma guerra injusta, mas o Deus da justiça prometeu riscar a memória de Amaleque debaixo do céu. Olha o que está escrito em Deuteronômio 25, 17 e 18. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito. Como te veio ao encontro no caminho, te atacou na retaguarda. Como dizem, a traição, os desfalecidos que após ti, quando estavas abatido, afatigado e não temeu a Deus. Injustiça. Os amalequitas são injustos. Os amalequitas, pelo menos no registro bíblico, são caracterizados pelo ódio gratuito, são caracterizados pelo ódio covarde. E como nós veremos, senhoras e senhores, o escritor inspirado por Deus e muito habilidoso apresenta a movimentação de Ramã exatamente caracterizada pelo perfil do ódio gratuito e da injustiça. Ramã é um amalequita por excelência. Mas ao lado do Ramã, o amalequita por excelência, nós temos o segundo subponto, que é o herói aparentemente esquecido. E o termo herói aqui cabe muito bem, porque nós vamos ser apresentados a uma espécie de cena épica, em que duas pessoas representam nações, valores nacionais, representam a vitória não pessoal, mas a vitória de uma nação, do valor de uma nação, o poder de uma nação. Ramã representa os amalequitas e Mardoqueu representa os judeus. E é exatamente assim que os judeus leem a história de Ramã e Mardoqueu. Na mente deles é uma batalha épica, em que Ramã é Amaleque e o Mardoqueu é Israel. Todas as atitudes covardes, todas as guerras gratuitas, a ocasião em que Saul venceu, mas venceu mais ou menos os amalequitas, isso lhe custou caro o trono. Todas essas problemáticas protagonizadas pelos amalequitas contra Israel vai ser resolvida agora, na batalha das batalhas, na batalha épica, de como nós veremos os judeus personificados, logicamente, por Mardoqueu, sairão
vencedores. Mas nós vemos Mardoqueu do ponto de vista do contraste, do ponto de vista arqueológico e do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista do contraste, nós olhamos para Mardoqueu e lembramos de Ramã, porque Ramã foi exaltado sem razão. Nós já no capítulo número 3, sendo noticiados, eu diria assim, ao fato de que Ramã foi exaltado. Qual a razão para Ramã ser exaltado? Nós não somos informados. Mas ao lado de uma exaltação sem razão, nós temos a razão para Mardoqueu ser exaltado e ele não é exaltado. Um exaltado sem razão e um que era para ser exaltado com razão não foi exaltado. O escritor faz isso de maneira muito pensada para estabelecer exatamente a ideia de tensão envolvendo o tema da injustiça, que é muito comum no relato de servos de Deus que habitam em terras alheias, servos de Deus estrangeiros. E foi exatamente o que aconteceu com Ananias, Azarias e Misael. Foi exatamente o que aconteceu com Daniel, como nós veremos. Firmaram seus princípios e foram tratados injustamente, mas Deus os abençoou. É possível ver Mardoqueu do ponto de vista arqueológico. As descobertas arqueológicas dizem que lá na Pérsia tinha um tal de Marduk. É o Mardoqueu da Bíblia? Não sabemos. Mas pelo menos apresenta o fato de que Mardoqueu se encaixa numa realidade histórica que era muito comum, de troca de nome. Mardoqueu significa dedicado ao deus da Babilônia, dedicado a Marduk, o deus da Babilônia. Mas Mardoqueu é judeu, e por que ele recebe esse nome? Porque era comum. Ananias, Azarias e Misael receberam outros nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos nomes de dedicação a deuses babilônios ou babilônicos. Então, nós temos aqui, pelo menos na descoberta arqueológica, essa constatação de que Mardoqueu está encaixado mesmo em uma realidade cultural verídica. E nós vemos Mardoqueu do ponto de vista bíblico. E é interessante, porque a informação biográfica que nós temos de Mardoqueu, entre outras, é que ele é de Benjamim. Benjamim é a tribo de Saul. Inclusive, na genealogia de Mardoqueu, o escritor vai informar que ele é filho de Quis. Não se trata do mesmo Quis, mas o nome do pai de Saul também era Quis. Então, nós começamos a traçar certo tipo de linha comparativa, assim, entre a ocasião, a circunstância em que está Mardoqueu e a circunstância em que estava Saul. Quando foi que Saul foi desprezado do trono por Deus? Numa batalha contra os amalequitas. Quando Deus deu ordem a Saul para destruir tudo. Saul venceu os amalequitas, mas deixou vivo o rei e algumas ovelhas. E Samuel chega e ouve balido de ovelha e vê o rei vivo e repreende Saul pela sua desobediência. E Deus disse a Samuel que a partir daquele dia ele não queria mais saber de Saul. A derrota de Saul começou contra os amalequitas. E aqui nós temos mais uma vez um benjamita diante do desafio dos amalequitas. Será que ele vai errar como Saul? Será que ele vai vacilar como o seu irmão de tribo vacilou? A história vai mencionar o fato de que ele não vai vacilar, ele vai ser firme nas suas convicções e Deus vai dar livramento a ele e ao seu povo. Terceiro subponto, evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Frustrações são inevitáveis. Ter expectativas também é inevitável. As frustrações fazem parte da vida, mas existem frustrações e frustrações. Existem frustrações muito profundas que elas poderiam não acontecer. É por isso que nós precisamos ter nessa vida de frustração a maturidade para sobreviver a elas. E eu acho que a maturidade passa pela consciência de quem você é. Não é preciso que as pessoas digam quem você é. Primeiro,
É necessário que você tenha uma firme consciência de quem você é. Senão as frustrações vão falar mais alto do que você. E a notícia da frustração é que você é um derrotado, que você é um imprestável. Aí, nesse momento, a consciência correta, firme de quem nós somos, é interessante, até porque existem algumas pessoas que se frustram gratuitamente, que elas imaginam uma coisa delas mesmas que não é. Elas imaginam que podem entrar, que elas podem conquistar, que elas podem assumir lugares, posições, que elas têm uma informação equivocada delas mesmas. Elas não são dignas disso, mas imaginam que são dignas e vivem frustradas porque nunca conseguem chegar onde elas imaginam que são dignas de chegar. Portanto, é muito saudável ter uma consciência correta de quem você é, ter uma consciência firme das habilidades que você tem, ter uma consciência do lugar onde você está e das pessoas que estão no lugar onde você está. Não é que sejamos negativos, mas é importante termos a ideia que estamos rodeados de pessoas e que essas pessoas não são excelentes, que essas pessoas não são perfeitas. E por muitas vezes, de maneira muito inocente, nós criamos um monte de expectativas irreais sobre pessoas e elas nos frustram, e essas frustrações em relação às pessoas são muito profundas. Então é necessário ter uma consciência muito correta do lugar onde você está e das pessoas que habitam nesse lugar. E, por fim, uma consciência muito firme da sua dignidade. Mardoqueu tinha uma consciência muito firme da sua dignidade. Alguém chama Mardoqueu de inconsequente, ele poderia muito bem se prostrar lá para não ter problema, mas Mardoqueu é alguém que é profunda e firmemente consciente da sua dignidade, e isso faz com que ele seja uma pessoa firme até diante da possibilidade de não receber aquilo que ele deveria receber por sua atitude de lealdade. Ponto 3, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Ramã. A grande luta, a grande batalha vai ser preparada, eu diria assim, pelo escritor, a partir desse momento, a partir desse problema, que já é um novo problema de um novo núcleo. Qual era o problema do núcleo da cena passada? A mulher que desobedece. Qual foi a resolução do problema? Esté. Fechamos essa cena. Agora nós estamos em outra cena, em outro ambiente. Nós não estamos mais no ambiente da sala do banquete, nós estamos no ambiente dos corredores do palácio. Qual é o problema? Mardoqueu não se prostra diante de Ramã. Como vai ser resolvido? Livramento de Deus para o povo de Israel. Primeiro, reverenciado por todos. A Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Ramã. Mardoqueu não se curvava nem se prostrava. E aí nós temos, mais uma vez aqui no livro de Esté, um momento de teorias, de hipóteses que explicam, ou pelo menos tentam explicar por que Mardoqueu não se prostrava. Algumas teorias apontam que Mardoqueu não se prostrava porque essa reverência a Ramã envolvia certo tipo de culto. Então, nós somos apresentados nessa hipótese a um Mardoqueu fiel a Deus que não se dobra a um ser humano. Outra hipótese é que Mardoqueu tem na mente exatamente o fato de que Ramã é uma amalequita. E seu povo, os judeus, foram ao longo do tempo injustiçados pelos amalequitas. Se dobrar, se curvar, prestar reverência ao amalequita é impensável na mente do judeu Mardoqueu. Então, tem-se essas duas hipóteses, de maneira que Mardoqueu, com essa atitude, nos faz lembrar de Ananias, Azarias, Misael, Daniel, que permaneceram firmes com seus princípios, mas foram ajudados por Deus. Toquem os instrumentos, dobra os joelhos, Ananias, Azarias e Misael diante da estátua. Não vou dobrar, lança na fornalha de fogo. Deus livrou. Daniel não pode orar. Daniel foi orar. Lança na cova dos leões. Daniel foi guardado por Deus. Se dobra diante de Ramã, Mardoqueu. Mardoqueu não se dobrou.
E alguém diz que essa atitude de Mardoqueu é a atitude de uma pessoa imprudente. Mardoqueu poderia muito bem não ter essa atitude no sentido de resguardar o seu povo. Alguém, inclusive, considera o fato de que Mardoqueu procurou problema gratuito onde não existia, causou um problema de maneira inconsequente para uma população. E eles até fazem a seguinte observação: enquanto Ramã tem diante de si um Mardoqueu firme que não se dobra, quando Mardoqueu sabe do problema, ele sai nas ruas de Suzã, gritando, chorando, vestido de pano de cinza e assim sucessivamente. E algumas pessoas que consideram isso dizem o seguinte: não era melhor ter se dobrado? Nós não temos essa perspectiva, nós temos a perspectiva da preservação de dignidade. Me parece que Mardoqueu tem uma consciência profunda e firme da sua dignidade. Segundo subponto, a condição de judeu. A notícia chegou a Ramã, que também ressaltou a origem judia. Quando os secretários de Ramã foram investigar e pressionar Mardoqueu a respeito do fato dele não se dobrar diante de Ramã, ele disse: eu sou judeu. E essa notícia chega a Ramã e ele ressalta essa origem, ele é judeu, o que faz nós pensarmos que essa relação Amaleque e judeu aqui está em jogo. O Agagita, o Amalequita, encheu-se de furor não apenas contra Mardoqueu, seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Aqui é interessante porque o escritor aponta uma cena e uma atitude de Ramã muito semelhante à atitude de Xerxes, à atitude de Assuero, no capítulo 1. Porque no capítulo 1, Assuero se enfurece e depõe Vasti, em nome da preservação do reino. Alguém diz assim: olha, é bom você depor Vasti, é bom você fazer alguma coisa, porque as mulheres que viram Vasti fazer isso vão desrespeitar os seus príncipes e o reino vai ficar de cabeça para baixo. E aí nós temos uma intervenção de Deus, que é a posição, a ascensão de Esté. Ramã se enfurece e planeja matar os judeus para preservar o reino. E mais uma vez nós temos um cenário preparado para a intervenção de Deus, e agora com o livramento. Todas as vezes que um louco agir de maneira impetuosa, impensada contra o povo de Deus, Deus vai ter um plano. Deus vai ter uma intervenção planejada. Terceiro subponto: inimizades intergeracionais. Como eu disse, parece-me que o escritor do livro de Esté constrói uma batalha épica em que Mardoqueu e Ramã representam, respectivamente, não só as causas pessoais, mas as causas de uma nação. Ramã, Amaleque, Mardoqueu, os judeus. Mas, para além disso, eles representam, especialmente Ramã, esse ódio que permanece, esse ódio que é compartilhado pelas gerações, e essa disposição, especialmente dos amalequitas, à injustiça e à covardia, que de uma vez por todas vai ser vencida pela providencial intervenção de livramento de Deus em favor dos judeus. São essas as nossas considerações. Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus.